Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jaine Honório, sou ex-aluna da Faculdade de Direito do Unisal Lorena e, a convite do coordenador Bruno, estou aqui para resolver com vocês algumas questões de exames anteriores do AB, a fim de prepará-los para o próximo exame que está chegando. Nesse vídeo, nós resolveremos questões de direito penal, haverá uma sequência de vídeos onde eu também falarei com vocês a respeito das matérias de processo penal e da Lei 8.069. Então, vamos lá às questões. Questão de número 1. Enquanto cumpria pena em regime fechado, Antônio trabalhava na unidade prisional de maneira regular. Após a progressão para o regime semiaberto, o apenado passou a estudar por meio de metodologia de ensino à distância, devidamente certificado pelas autoridades educacionais. Com a obtenção de livramento condicional, passou a frequentar curso de educação profissional. Ocorre que havia contra Antônio procedimento administrativo disciplinar em que se investigava a prática de falta grave durante o cumprimento da pena em regime semiaberto, sendo, após a observação de todas as formalidades legais, reconhecida a prática de falta grave. Preocupado, Antônio procura por seu advogado para os esclarecimentos sobre o tempo de pena que poderá ser remido e as consequências do reconhecimento da falta grave. Então, gente, essa questão ela exige de você conhecimentos acerca da Lei de Execuções Penais, famosa LEP. Nós temos aqui o caso de um apenado que ele havia sido condenado a pena privativa de liberdade. Ele cumpriu parte dessa pena em regime fechado, onde ele trabalhava, atingiu aí os requisitos necessários para a progressão e foi para o regime semiaberto. Durante este regime, ele não mais trabalhou, mas ele passou a estudar e nesse interim, o que aconteceu? Ele acabou ali se metendo em uma confusão e respondendo por falta grave, né? Ele cometeu alguma infração ali disciplinar dentro do presídio e o processo rolou. Só que até o julgamento dessa infração administrativa, ele já estava ali em livramento condicional. Continuou a estudar, mas já estava em livramento condicional. E aí ele foi, condenado pelaquela infração que ele cometeu, lá durante sua prisão. E ele acaba perguntando para o advogado, e agora o que acontece? Neste caso, duas informações que nós temos a trabalhar. A primeira é de que ele estava estudando. Vocês sabem que existem duas formas de redução da pena, quais sejam elas o trabalho e o estudo. No nosso caso, nós vimos que o apenado ele estava estudando, portanto, sim, ele tem direito à remissão da pena. No entanto, ele foi condenado pela prática de infração grave ali, ou seja, ele deve ter se metido em alguma confusão enquanto preso e ele foi condenado administrativamente por isso. E quais serão as consequências? Ele vai ter direito à remissão? Sim, afinal de contas, ele estava estudando e ele pode sim se valer desse estudo para a remissão da pena, conforme vocês vão conferir comigo aqui daqui a pouco. Mas o fato é que ele se meteu em confusão, ele foi lá e praticou a falta grave, e essa falta grave vai ter por consequência uma perda de uma parte desses dias remidos, ou seja, ele não vai perder tudo, ele não pode perder tudo, mas ele vai perder uma parte deles. Logo, a resposta para essa questão seria a alternativa B. O trabalho somente quando realizado em regime fechado ou semiaberto justifica a remissão da pena, mas o estudo, a distância e a frequência ao curso poderão gerar remissão no regime aberto ou durante o livramento condicional, que era o caso dele, ele estava em livramento condicional. Podendo a punição por falta grave gerar perda de parte dos dias remidos, ou seja, ele não vai perder tudo, ele só vai perder parte desses dias. Aproveitando que nós estamos falando de remissão, eu já trouxe aqui para vocês um breve resumo para lembrá-los que a remissão pelo trabalho, ela se computa a cada 3 dias de jornada de trabalho, que devem ser de no mínimo 6, no máximo 8 horas, é o máximo que a gente conta, e vai remir um dia da pena a cada 3 dias de trabalho. Já os estudos, nós contamos 12 horas de estudos, que podem ser divididas em até 3 dias, ainda que ele venha estudar mais do que 12 horas, ele não vai ter mais do que as 12 computadas, Então, são 12 horas que se dividem em até 3 dias, que vai diminuir aí um dia da pena dele. Próxima questão,
Zélia, professora de determinada escola particular, no dia 12 de setembro de 2019, presencia em via pública o momento em que o Luiz, nascido em 20 de setembro de 2012, adota comportamento extremamente mal educado e pega brinquedos de outras crianças que estavam no local. Insatisfeita com a omissão da mãe da criança, sentindo-se na obrigação de intervir por ser professora, mesmo sem conhecer Luiz anteriormente, Zélia passa, mediante grave ameaça, desferir golpes com um pedaço de madeira na mão da criança como forma de lhe aplicar castigo pessoal, causando-lhe intenso sofrimento físico e mental. Descoberto dos fatos, foi instaurado um inquérito policial. Nele, Zélia foi indiciada pelo crime de tortura com a causa de aumento em razão da idade da vítima. Após a instrução, confirmada a integralidade dos fatos, a ré foi condenada nos termos da denúncia, reconhecendo o magistrado ainda a presença da agravante em razão da idade de Luiz, da criança. Considerando apenas as informações expostas, a defesa técnica de Zélia no momento da apresentação da apelação poderá, sob ponto de vista técnico, requerer. Ou seja, gente, nós estamos aqui diante de um caso em que ela foi indiciada, ou seja, no inquérito policial, a autoridade policial competente, o delegado de polícia, ele achou que se tratava de um caso de tortura, né? Porque aqui o problema traz a informação de que causando-lhe intenso sofrimento físico e mental. O mesmo foi entendido pelo promotor, que a denunciou como incursa nas penas do crime de tortura, e o juiz também entendeu assim, ela foi condenada considerando aí a prática do crime de tortura. Mas, gente, vejam bem, o que nós, enquanto defesa, temos que alegar em favor dela? Em verdade, o que ela fez não se configura como sendo tortura. A tortura, ela se constitui a partir do constrangimento de alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, ou seja, de fato isso configura, mas nas seguintes situações: com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Era isso que ela queria da criança? Não. Então, já descartamos a primeira hipótese. B. Para provocar a ação ou omissão de natureza criminosa. Era isso que ela queria? Não, gente. O que ela queria era, em tese, corrigir ali o comportamento daquela criança que era malcriada. C. Em razão de discriminação racial ou religiosa. Também não tem nada a ver com o que o problema trouxe. Então, em nenhuma delas se caracteriza, né, o que está no problema. Então, a gente não pode dizer que ela praticou crime de tortura, segundo o inciso 1. Agora, vamos olhar o 2. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Vejam bem, é exatamente por isso que lá no começo do problema, ele traz a informação de que Zélia, ela era professora, né, ou diretora, enfim, trabalhava em escola infantil. Porque ele quer te induzir a acreditar que ela tinha autoridade ou poder sobre aquela criança. Mas na verdade não, era uma criança que estava passando na rua, que ela nunca tinha visto na vida, não tinha qualquer relação, e ela não exercia sobre a criança nenhum tipo de guarda, poder ou autoridade. Agora, se o problema te traz essa mesma definição, aliás, essa mesma circunstância, esse mesmo crime, se ela tivesse cometido em face de alguma criança lá da escolinha dela, aí sim a gente ia falar que, de fato, ela cometeu o crime de tortura, mas nesse caso não é. No máximo, seria uma lesão corporal. Então, a resposta para a questão seria a letra A, a absolvição de Zélia do crime imputado pelo fato de sua conduta não se adequar à figura típica do crime de tortura. Durante a ação penal, em que Guilherme figura como denunciado pela prática do crime de abandono de incapaz, foi instaurado incidente de insanidade mental, constatando o lado que Guilherme era, na data dos fatos, e permanecia até aquele momento inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, em razão de doença mental. Não foi indicado, porém, qual seria o tratamento adequado. Durante a instrução, os fatos imputados na denúncia são confirmados. Considerando as informações, com base nas previsões do Código Penal, no momento das alegações finais, o que a defesa de Guilherme deve requerer. Bom, nós estamos aqui, então, diante de um caso claro de absolvição imprópria, né? Ao tempo ali da ação ou omissão, o agente ele era inteiramente incapaz de discernir a respeito daquilo que ele fazia em razão de ser acometido de doença mental, portanto, ele não tinha capacidade, né? Ele não tinha discernimento suficiente para entender que o que ele estava fazendo era errado, que o que ele estava fazendo era um crime. Logo, ele era um inimputável, ele era um incapaz. Então,
só podia ser absolvição imprópria, com aplicação de medida de segurança ambulatorial, não sendo a sentença considerada posteriormente para fins de reincidência. Próxima questão. Regina dá à luz a seu primeiro filho, Davi. Logo após realizado o parto, ela, sob influência do estado puerperal, anote essa informação porque ela é importante, comparece ao berçário da maternidade no intuito de matar Davi, seu filho. No entanto, pensando tratar-se de seu filho, ou seja, ela pensava que era o Davi, ela vai lá com uma corda e asfixia Bruno, que é filho de um outro casal, causando-lhe a morte. Descobertos os fatos, Regina é denunciada pelo crime de homicídio qualificado pela asfixia com aumento de pena em razão da idade da vítima. Diante dos fatos, o advogado de Regina, em alegações finais, na primeira fase do júri, ele deve requerer o quê? Então, gente, nós já vimos que ela agiu sob o estado puerperal e que o dolo dela era de atingir, era de matar quem? Seu filho. Logo, o ânimo da Regina era de praticar um crime de infanticídio. Então, ainda que o que ela tenha praticado seja um crime de homicídio, porque, embora se trate de um recém-nascido, não era o filho dela. Então, né, a gente não pode falar que só por ser criança vai ser infanticídio. Não, mas no caso dela era infanticídio porque ela queria matar o próprio filho. Mas acontece que ela incorreu em erro de tipo sobre a pessoa. Ela matou um acreditando que estava matando o outro. E nesses casos você sabe que ela vai responder como se tivesse matado a vítima pretendida. Logo, ela responde por infanticídio e não por homicídio. E aí você pode se perguntar no que isso interessa pra gente. O infanticídio ele é um crime cuja pena é mais branda do que a de homicídio. Mário trabalha como jardineiro na casa de uma família rica, sendo tratado por todos como um funcionário exemplar, com livre acesso a toda a residência em razão da confiança estabelecida. Certo dia, enfrentando dificuldades financeiras, resolveu utilizar o cartão bancário de seu patrão Joaquim e, tendo conhecimento da respectiva senha, promoveu o saque da quantia de R$1.000. Joaquim, ao ser comunicado pelo sistema do banco sobre o feito, efetuou o bloqueio do cartão e encerrou sua conta. Sem saber que o cartão se encontrava bloqueado e a conta encerrada, Mário tentou um novo saque no dia seguinte, não obtendo êxito. De posse das filmagens da câmara de segurança do banco, Mário foi identificado como autor dos fatos, tendo admitido a prática delitiva. Preocupado com as consequências, procura o seu advogado para os esclarecimentos em relação à tipificação. Então, eles querem saber qual é o crime que Mário cometeu. Aqui, gente, nós temos aí duas grandes informações a trabalhar. A primeira delas, nós sabemos que o que ele fez? Ele foi lá, se aproveitando da condição de funcionário super confiável, ele foi lá, pegou o cartãozinho, sem que ninguém visse, foi até o banco e sacou R$1.000. Isso é um crime de furto, né? Ele subtraiu coisa alheia, móvel, sem praticar nenhum tipo de violência, nem nada, mas ele subtraiu coisa alheia móvel. Além disso, ele subtraiu mediante um recurso que é o quê? Nada mais do que a confiança. Ele era uma pessoa muito confiável, por isso ele tinha acesso às coisas da casa, por isso ele tinha acesso à senha do cartão, gente. Eles não dariam a senha para uma pessoa que eles achassem que ia lá pegar o dinheiro. Então, ele era sim um funcionário que obtinha essa confiança e ele se valeu dessa confiança para realizar esse furto. Ao longo das alternativas, o que o examinador ele também quis trabalhar foi em relação a essa nova tentativa dele, de se haveria ou não um outro crime. Na verdade, não, porque na segunda tentativa, o cartão já estava bloqueado, portanto, era ineficaz para realizar outro saque. Logo, diante da ineficácia absoluta do MEI, não era possível que ele realizasse um novo furto. Então, ele vai responder, vejamos aqui, pelo crime único de furto qualificado pelo abuso de confiança. Simples. Enquanto assistiam um jogo de futebol em um bar, Francisco começou a provocar Raul, dizendo que seu clube que perdia a partida seria rebaixado. Inconformado com a indevida provocação, Raul, que estava acompanhado de um cachorro de grande porte, atiça o animal a atacar Francisco, o que efetivamente acontece. Na tentativa de se defender, Francisco desfere uma facada no cachorro de Raul, o qual vem a falecer. O fato foi levado à autoridade policial, que instaurou o inquérito para apuração. Francisco, então, que é quem deu a facada no cachorro, contrata você na condição de advogado para patrocinar os seus interesses. E eles querem saber qual foi o crime cometido por ele. Pessoal, nós temos aqui as seguintes informações, né? O Raul, ele começou com a indevida provocação,
Por razões aqui ridículas, né? Afinal de contas, ele estava falando de uma partida de futebol, coisa assim. Foi ele quem atiçou o animal a atacar Francisco, ou seja, foi ele que ficou falando, induzindo o cachorro a ir lá dar o bote. E o que Francisco fez foi simplesmente desferiu uma facada, ou seja, suficiente para fazer o bicho parar e para se defender. Então, gente, isso aqui, todas essas informações, nada mais nos descrevem do que a legítima defesa. Existiu o uso do meio moderado? Sim, foi uma facada. Existiu injusta agressão? Sim, não havia justificativa, eles estavam brigando por causa de futebol. Era atual ou iminente? Sim. E era um direito seu, né? Era sua vida, era sua integridade. Ele não era obrigado a se ver atacado, até porque ele poderia morrer ali, a depender do porte do animal. Então, a resposta a essa questão era a alternativa B, atuou escorado na excludente de licitude da legítima defesa. Gabriel foi condenado pela prática de um crime de falso testemunho, sendo-lhe aplicada a pena de 3 anos de reclusão em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 2 restritivas de direitos. Após cumprir o equivalente a 1 ano da pena aplicada, Gabriel deixa de cumprir a prestação de serviços a comunidades. Ao ser informado sobre tal situação pela entidade beneficiada, o juiz da execução de imediato converte a pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, determinando o cumprimento de 3 anos da pena imposta em regime aberto, já que Gabriel teria demonstrado não preencher as condições para o cumprimento de pena em regime aberto. Para impugnar essa decisão, o advogado de Gabriel ele deve alegar que a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Para responder essa questão, artigo 44, parágrafo 4º. O que nós devemos saber? É possível a conversão de uma pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, ou seja, de uma pena de prestação de serviços à comunidade ou de limitação de final de semana, que é uma pena muito mais branda, a uma pena de prisão? Sim, é possível, mas desde que o apenado seja previamente intimado. Ou seja, o juiz ele não podia, como nós destacamos, de imediato, de ofício, fazer essa conversão. Era necessário que ele ouvisse o apenado. Era necessário que ele ouvisse qual a justificativa de Gabriel por não ter cumprido a pena. Mas ele não o fez, ele simplesmente determinou a conversão, e isso não pode. Então, a alternativa certa para essa questão seria a letra D. A decisão do juiz ela não foi válida, pois apesar de possível a conversão, deveria o apenado ser previamente intimado para justificar o descumprimento. Pessoal, nós encerramos então os comentários das questões de direito penal, lembrando que fico à disposição de vocês para tirar quaisquer dúvidas que eventualmente apareçam, e boa preparação para vocês até o dia da prova.